Olá pessoal, feliz ano novo 2026, eu sou Evandro Schutz. Faz tempo que eu não faço comentários sobre economia e teve vários motivos para isso, tá? Um deles é a imensa correria e eu tenho focado mais esse tempo em realizar alguns trabalhos, tá? Nesse sentido. E como é final de ano, tenho um tempinho aqui, uma folga do trabalho, eu parei aqui para fazer uma reflexão ontem, na verdade, de quais foram os principais tópicos, né, os principais pontos da situação atual com que o mundo terminou 2025 e quais serão os grandes direcionadores e talvez as principais oportunidades para investimento, para alocar recursos, onde talvez tenha maior fluxo de capitais para o próximo ano. Então, um pouco de vento aqui, estamos no alto de uma montanha. E vamos aqui a alguns pontos. Então eu dividi praticamente por regiões do mundo, tá? E no final falando do Brasil. Então começando pelo Japão. O Japão, a gente está tendo problema de fiscal, a gente teve problema de inflação lá, foi eleito um novo governo com uma pauta mais em busca de equilíbrio fiscal. E ao mesmo tempo o Japão está com problema mais generalizado estrutural, né, que em grande parte é herança, né, da década de final de 80, 90, né, alto nível de endividamento, que criou a famosa estagnação japonesa, né, ficou coisa de japonização até, né, virou um apelido para avaliar se outras economias do mundo estão entrando no mesmo tipo de armadilha, digamos assim. E o que começou a acontecer ano passado, que foi de certa forma, não tanta surpresa, mas que é uma mudança forte nos mercados de capitais no mundo, que foi o Banco Central, assim, digamos, do Japão, começar a subir a taxa de juros do país. Começou a subir a taxa de juros e isso afeta muitos mercados, principalmente quem faz o famoso carry trade, que é basicamente, eu pego um empréstimo com uma taxa de juros muito baixa no Japão, o famoso Zero Round Bond, pega o torno de zero e vou usar esse cara para investir num outro lugar que eu tenho uma taxa de juros mais alta que vai render e teoricamente eu faço uma arbitragem aí, né? Ok, tem um risco cambial, tem alguns outros riscos? Tem, né? Aí o cara vai lá, faz um CDS para tentar compensar o risco de default do título do país e também faz muitas vezes uma operação de um hedge ali para mitigar ou diminuir ou às vezes zerar o risco cambial, né? E muitas vezes acaba compensando, principalmente com um país com uma taxa de juros tão alta quanto a do Brasil e que tem um certo nível razoável de estabilidade, né? Se você for pensar bem, ano passado as taxas no Brasil ficou em torno de 5, né? 5 alguma coisa, 5,5, fechou em torno de 5,5, né? A taxa de juros no Brasil, no ano. Então, de certa maneira, foi um país. O Brasil é um caso que estava com juros muito altos e, de certa maneira, o governo conseguiu ainda pagar as dívidas, né, empurrando a dívida com a barriga, e, ao mesmo tempo, conseguiu, de certa maneira, manter estabilidade fiscal e atraía, é um grande polo, né, de atração desse carry trade, mas que tinha como origem o Japão. Então, isso afeta principalmente emergentes com alto nível de taxa de juros, como no caso do Brasil. Tá? Então, esse é algo que impacta o Brasil também. E aí, qual que é a oportunidade da gente investir no Japão? Cara, eu olhei bem, pesquisei bem, estudei um pouco ali, e não vi nada muito claro. Tá? Não parece que o Japão é mais um polo que você fala, puxa, vamos investir no Japão e ali vou ter retornos significativos. Onde parece que tem uma possibilidade um pouco maior no Japão é a área militar. Porque o governo anunciou um grande programa de militarização fortíssimo, tá? Então vão investir muito na área militar no Japão. Então aí sim a gente pode ter alguma surpresa positiva em termos de investimento. Agora na China, quanto à China? Puxa, não foi um ano bom para a China. A gente teve queda, basicamente não só no PIB, mas eu diria uma queda estrutural no PIB que nos faz pensar que está difícil para o país crescer como crescia.
E esse era o principal, digamos, o mecanismo que mais atraía investimentos na China era basicamente duas coisas. Um era a produção, as empresas investiam em fábricas na China para produzir, com uma mão de obra mais barata, o que já não está acontecendo tanto, e estava tendo até o efeito um pouco contrário, empresas retirando-se da China. E o outro era, de fato, o crescimento econômico do país. É um país que estava se desenvolvendo aos poucos, estava atraindo muito capital, muito PIB, e grande crescimento de infraestrutura, de cidades, de construção civil. Mas agora isso parece que morreu, perdeu. E tem até quem está falando que a China pode entrar numa japonização, à la chinesa. Algo semelhante que aconteceu ali no final da década de 80 para 90. Se você for ver, o que se fala da China hoje é o que falava do Japão naquela época. Que o Japão ia superar os Estados Unidos, o Japão era a segunda maior economia do mundo. E muitas coisas no sentido, era comum você encontrar produtos made in Japan e era considerado produtos de altíssima qualidade. Alguns ainda sobreviveram, tá? Alguns produtos made in Japan. Então, a China, também tivemos problemas com embargos do Ocidente. Então, Europa, Canadá, Estados Unidos começaram a embargar, tá, produtos chineses. Até o Brasil trouxe um certo embargo ali sobre as montadoras, né, BYD, por exemplo, né, algumas decisões judiciais aí. E aí há quem diga que o dito de China aumentar em 55% o imposto sobre carnes do Brasil, né, é um embargo, né, também contra o Brasil, tipo algo semelhante que Trump fez, da China contra o Brasil, foi talvez em parte como uma retaliação contra a BYD, né, ou contra um pouco os produtos chineses. Outro ponto, né, que a gente vê na China, bolha imobiliária, né, todo mundo fala disso, já dado por certo, né, a gente já tem um problema grave disso que pode... Tivemos empresas que quebraram, tá, falências, bancos focados para negócios de alto risco imobiliário na China que faliu, outras coisas que o governo ajudou um pouco lá na China. Já que quem está falando de bolha de elétricos, né, lá na China já teve, parece que chegou a quase 100 montadoras de carros elétricos e poucos estão sobrevivendo, e parece que a BYD é o que está mais à frente, porque o governo começou também a dar muitos incentivos fiscais e até talvez há quem diga que o governo ali está ajudando pesadamente no sentido de a empresa está tendo, na verdade, perdas, mas o governo chinês está comprando essas perdas para o quê? Para tentar ganhar market share no mundo, como meio que uma estratégia geopolítica, né? Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe. No Japão foi feito algo semelhante com as montadoras, não exatamente assim, mas talvez possa ter resultados. Tá? Tem mais detalhes sobre a China. Um caso que estão começando a falar nos canais militares hoje é mais que ela está começando a criar um embargo forte sobre Taiwan para tentar forçar Taiwan a mudar, né, digamos, virar chinesa, né? E esse embargo agora está fazendo como exercícios militares que tentam bloquear, isolar a ilha, né? O que pode vir daí? Não sabemos, né? O grande ativo de Taiwan é a famosa TSMC, não lembro o nome da empresa que fabrica chips de alta tecnologia, né, para o mundo. Mas digamos que esse ativo já está também em xeque, porque parece que parte da produção dela está sendo já internacionalizada, está sendo enviada para outros países, e outros países também estão com projetos ou estão desenvolvendo chips. Inclusive a própria China, ela recentemente, né, foi descoberta, era um projeto secreto mesmo da China, e recentemente ela divulgou, né, que ela conseguiu fazer uma engenharia reversa a partir de peças de reposição dessas fábricas de alta tecnologia, principalmente uma fábrica da Holanda, e agora ela conseguiu montar uma indústria de fabricação de chips de altas tecnologias, né, e se espera que a China comece a ganhar um pouco de market share nesse segmento também. O grande ponto forte da China esse ano foi terras raras. O principal ativo de barganha da China foi terras raras, né? Ela se mostrou claramente o
principal player, o principal fornecedor, produtor, né, de onde vem a principal oferta no mundo desse sentido, os Estados Unidos ficou sentido nesse caso, né, porque o Trump percebeu o quão os Estados Unidos é dependente das terras raras da China, especialmente a área militar, né, o que virou até um problema, né, na agenda dele, dos Estados Unidos, né, de segurança nacional, porque muitos componentes que é usado em mísseis, em caças, vários equipamentos eletrônicos de última geração, o produto, a matéria-prima veio da China, né? Então, isso criou um problema. E aí, questão de terras raras, esse foi os principais ativos que valorizaram em 2025, de maneira forte e estrutural. Então, o que o pessoal mais comenta é ouro e prata. É que ouro também tem mais também a ligação como um ativo para aversão a risco, que tem muito a ver com a relação com queda das taxas dos títulos públicos americanos e também um pouco com enfraquecimento proposital do dólar nos Estados Unidos, que está tentando reindustrializar, mas vou falar mais para frente. E o pessoal começou também a então buscar muito o ouro, tá? Como aumentar suas reservas internacionais em ouro. E a prata também cresceu muito, outras commodities também cresceram absurdamente muito, principalmente essas relacionadas a terras raras. Mas o que tirando terras raras, né? E que ainda há dúvida sobre isso no próximo ano, porque há quem diga que talvez esse ano a gente já teve um over, né? Uma sobrevalorização, algo parecido com o que teve o Bitcoin no ano passado, né? E todo mundo só começou a falar Bitcoin cresceu muito, e esse ano o Bitcoin caiu, tá? Não foi um ativo bom esse ano, o Bitcoin. Então talvez isso possa vir uma correção, talvez, na questão das commodities, das terras raras. É até interessante ver que no finalzinho do ano, ali, acho que foi dia 29 ou dia 30 de dezembro, por ali, houve uma correção muito forte, uma queda que chegou a quase 7% no ouro, nos mercados internacionais, de repente. Então você vê como que o pessoal está esperto para ativar o trigger do bull, né, do bear market, né, de sair vendendo nesse ativo, porque talvez já reconheça que valorizou demais. E aí qual que é as expectativas de possíveis investimentos, né, pensando ali no universo China? É mais Índia e Vietnã. Tá? Em termos de mercados emergentes, avaliando ali o que algumas casas, alguns relatórios que eu gosto de ver da UBS e algumas outras gestoras de fundos, grandes fundos, é quase unânime a percepção de que os dois novos grandes mercados emergentes são Índia e Vietnã. O que foi outrora a China, agora está virando Índia e Vietnã. Índia, por vários efeitos, está acontecendo algo semelhante ao que aconteceu com a China, né? Está começando agora um desenvolvimento, a gente está tendo PIBs em torno de 6% para cima. O Vietnã, ele está virando, digamos, um efeito substituição de muita produção que era feita na China, está meio que migrando para o vizinho ali, Vietnã. Tem até empresas chinesas migrando a sua indústria para o Vietnã, porque a mão de obra no Vietnã está mais barata que a mão de obra na China. Tá? Então, o Vietnã está aderindo a um programa também um pouco mais parecido com o da China, de incentivar empresas a produtividade, né, a arriscar negócios, né, a tentar fomentar negócios, um empreendedorismo maior no Vietnã. Então, dali pode surgir alguma coisa. Coreia do Sul nem vou comentar, não acho importante. Austrália também não. Onde o próximo país que eu vou comentar ali da região da Ásia, Irã. Irã, a grande notícia, o grande evento do ano foi certamente o ataque, né, a guerra ali contra Israel, né, que todo mundo sabia que o Irã estava por detrás, coordenando todos os seus braços terroristas, e teve o forte ataque de Israel conjuntamente com os Estados Unidos, que teve aquele avião, o bombardeiro lá, acho que é o B-2, uma coisa assim, que ele soltou munições, bombas ali
de carguíssima pesada que destruiu bunkers e instalações nucleares, né, de pesquisas, onde estavam desenvolvendo a bomba atômica do Irã. E que parece, até hoje não se sabe oficialmente qual foi o nível do estrago, mas alguns canais militares mostrou que vazou algumas informações no sentido que parece que, puxa, atrasou em pelo menos 10 anos o programa nuclear chinês. Né? Chinesão e iraniano. E ali, desde que aconteceu esse evento, a gente viu que surgiu uma certa paz, né? Comparado ao nível que estávamos tendo. Meio que o Irã parou de se intrometer muito, né? Ficou mais quietinho, né? Viu que estava fraco, começou a ter até ameaças de queda do governo ali. Na verdade, o plano inicial de Israel era derrubar o governo do Irã, e parece que foi o Trump, os Estados Unidos, que interveio para não derrubar. E ficou um pouco mais quieto, e ali qual que foi o grande impacto disso? Tá, tudo, nos mercados. Foi petróleo. Porque os eventos que estavam tendo ali no Oriente Médio e com o Irã estavam trazendo volatilidade, risco sobre principalmente petróleo, e desde aquele evento praticamente eliminou-se esse risco. Tá? E a gente vimos uma estabilização da volatilidade do petróleo e uma queda. Tá? Estamos tendo uma sequência de queda no petróleo. Nesse sentido, até o cartel, né, da OPEP, eles também, não sabemos exatamente como foi a negociação, mas parece que o Trump, Estados Unidos, interveio para também, o cartel também anunciou aumento de produção, o que leva a uma queda dos preços do petróleo. E queda no preço do petróleo ajuda na queda da inflação global. Tá? Então, a gente vimos esse efeito na Europa, de queda de inflação. Começamos a ver também aqui mais forte no Brasil também, recentemente, nos últimos meses. E onde está também a maior preocupação é nos Estados Unidos. Ok? Então, já começamos a olhar aqui que nós temos um trigger, né, um driver, né, uma direção aqui dizendo que, talvez a gente pode contar com uma perspectiva de menor inflação global para os próximos anos. Então, aí talvez tenha uma oportunidade se a gente for pensar nos ativos, mercados que tenham um fator, né, de correlação mais forte com um beta ali, né, com o PIB global. Vamos pular agora para Europa. Tá. Europa. O que temos no geral da Europa? PIB controlado. PIB finalmente começou a voltar para os mesmos patamares, né? Tirando Suíça, que praticamente foi um sopro, né? Assoprou uma inflaçãozinha na Suíça e ela já voltou para o nível zero, até com inflações negativas ali, né? Deflação um pouco. A maior preocupação geral sobre a Europa é a ideia que a Europa envelheceu. Tá? E o que quer dizer que envelheceu? Não estamos só falando de demografia da população, mas especialmente que a estagnação do PIB e a dificuldade da Europa voltar a crescer. E isso gera vários problemas, vários fatores. Tá? Um deles é, a dificuldade das pessoas, dos moradores na Europa, adquirirem casas, né? Adquirirem bens de alto valor duráveis. Então, isso traz uma perspectiva negativa sobre a população mais jovem da Europa, problemas inclusive com previdência, outras coisas que devem começar a virar grandes temas no futuro. Então não há muitas perspectivas para a indústria europeia. Tá? Esse é o grande ponto. Então há talvez uma perspectiva de um fluxo de capitais saindo da Europa e migrando para outros países. Quando falo de uma maneira mais geral, principalmente zona do euro. Tá? Sabemos que a Europa tem muitas particularidades, vários países aqui que a gente vamos comentar ali um pouco, que pode ser oportunidades. Também temos o problema da guerra cultural na Europa, especialmente em relação à imigração, e alguns países já estão começando a reagir com isso, né, depois de muitos problemas. Tá? A Alemanha começou a reagir, Grã-Bretanha, né, começou a reagir, Reino Unido, quer dizer. Itália talvez foi uma das mais fortes, né, nessa reação, até afetou pessoas que teriam direitos à cidadania italiana.
Outro problema que temos ali permanente já há alguns anos, guerra da Rússia, que cria uma incerteza enorme e ela tem criado um grande incentivo militar na Europa toda. Então, a Europa já engoliu a mensagem de que a Rússia não vai parar na Ucrânia e que o próximo alvo é provavelmente Polônia ou algum outro país ali que talvez faça parte da União Europeia ou vizinha digamos, da Europa Ocidental. E começou a haver fortes programas de militarização na Europa. Existe aqui também uma questão importante na Europa, que é um fim, diria assim, do escudo americano. O que é o fim do escudo americano? Até então a Europa praticamente não se preocupava com a segurança, porque ela era garantida pelos Estados Unidos. Tinha a ONU, mas a ONU praticamente era os Estados Unidos. A OTAN. E os Estados Unidos deixou bem claro, ó, vocês europeus, vocês não estão investindo o tanto percentual do PIB que vocês deveriam investir para a segurança, e começou a paulatinamente tirar o seu escudo, digamos assim, nos Estados Unidos, e deixando meio que claro, ó, é por vocês. E tanto que nas negociações com a Rússia, os Estados Unidos está claramente se posicionando mais a favor da Rússia, né? Muitos têm dúvidas do motivo do porquê, né? Há motivos aí talvez geopolíticos de tentar usar isso como meio para atacar a China, que talvez seja o maior inimigo. Outros também colocam que é bem possível que o Putin tenha alguma carta na manga contra o Trump, né? E o Trump está querendo fazer as vontades do Trump por causa disso. Mas qual seja o motivo, qual for, a grande oportunidade que há na Europa é setor bélico. É setor bélico, é a indústria militar. Isso sem sombra de dúvidas. Os planos que a Alemanha aprovou, outros países aprovaram sobre o setor militar é absurdamente alto. É um plano Marshall. Digamos, numa expressão que algumas pessoas usaram aí. Então, indústrias militares alemãs, até algumas montadoras alemãs estão querendo migrar para a indústria bélica por causa disso, para ter ideia. A indústria alemã, inclusive automotiva, não está indo muito bem. Surgiu uma oportunidade muito alta no militar, estão querendo migrar produção para a área militar. Muitos. Então, daí tem uma mosca aqui bem chatinha no meu ouvido. Então, daí surge alguma oportunidade. Ainda a Rússia, onde há oportunidades? Países que estão começando a ser olhados como emergentes ali, com grandes oportunidades de investimento, de desenvolvimento, algo mais sólido para os próximos anos. Polônia e Sérvia. Tá? Dois países para ficar de olho, Polônia e Sérvia. Talvez sejam os principais países com perspectiva positiva de crescimento de PIB, em desenvolvimento de indústrias, de inovação, entre outros. E também para onde está começando a ter uma migração mais forte até. Ou uma outra mudança, né, que não é o indicador das pessoas que estão indo para o país, mas o indicador de pessoas que saem ou desejam sair dos países, que é um indicador importante. E a gente vê que a população da Sérvia e da Polônia estão, de certa maneira, contentes e com perspectiva positiva sobre os países que querem ficar. Tá? Esse é um indicador importante, principalmente quando são os jovens que dizem isso. Outra oportunidade, um pouco com o pé atrás, é a Rússia. Tá? A Rússia, por causa dessas intervenções positivas dos Estados Unidos a favor dela, e com uma perspectiva já de fins da guerra, ou talvez fim dos embargos econômicos do Ocidente contra a Rússia, já começou a ter o rublo russo, né, a moeda valorizando bastante nesse segundo semestre, e até a MISEX, né, a bolsa da Rússia, o principal índice que temos ali na MISEX. Tá, então, se começar a surgir evidências mais claras, mais firmes, fortes, de acordo com a Polônia, e num sentido que voltar uma certa amizade com o Ocidente, é possível que a gente vai ter uma grande valorização dos ativos que desvalorizaram na Rússia. Ok?
tanto em termos de estoques, tá, quanto especialmente da moeda russa, do rublo russo. Outra oportunidade na Noruega. Na Noruega foi recentemente descoberto um enorme depósito de fertilizantes. Enorme. E está tendo discussões ali de como vai começar a extrair isso, mas está praticamente certo que vai começar a extrair, teve muitas questões ambientais, mas está praticamente certo que a Noruega vai fazer isso. A Noruega, para quem não sabe, ela se desenvolveu principalmente com exploração de petróleo, e ela fez de uma maneira muito bem feita, criou um super fundo soberano, que é considerado o melhor fundo soberano do mundo, o maior do mundo, com alguns trilhões. Tem aí a famosa estatística, se você divide o fundo soberano da Noruega pela população, todo norueguês já nasce milionário. Olha, tem um mosquito bem chato aqui. E agora tem esse de fertilizante. Opa, será que eles vão repetir a receita? Ainda mais no mundo que está com problemas de fertilizantes e terras raras para agricultura. Será que isso vai gerar por muitos anos, né, recursos extras para a Rússia? Será que ela vai administrar tão bem? Vai gerar um segundo fundo soberano? Então, por exemplo, para quem não sabe, a Noruega não faz parte da União Europeia. A moeda dela é dela mesma, é o NOK, né, que é a sigla NOK, né, NOK. Ai, fugiu, que acho que é do coroa norueguesa, se não me engano. Coroa norueguesa. Ela tem sido considerada uma das moedas também estáveis, tá? Competitiva com o franco suíço, inclusive. Tá? E talvez comece a ter um destaque maior de estabilidade, né? Dentre outros aí. Vamos lá. Agora, acho que eu vou fazer uma segunda versão do vídeo, tá? Que eu vou partir para a América. Até o próximo vídeo.